métodos ágeis é melhor que o método tradicional, PMBOK. Não, PMBOK é melhor, tem mais previsibilidade. Essa briga não termina nunca, esse vídeo é sobre isso. Será que essa briga existe ou você está brigando à toa? Fica até o final. Olá pessoal, meu nome é Rogério Lacerda, esse vídeo é para apaziguar ânimos. Eu vejo muitas vezes uma contradição, uma briga excessiva, parece briga de torcida. Pessoal da agilidade, métodos ágeis, Scrum, Crystal, XP, com outros métodos mais tradicionais, geralmente ligado ao pessoal da tradicional engenharia civil, mecânica e até elétrica, usando métodos mais reducionistas, decomposição em partes. Afinal, essa briga existe. Qual que é o melhor método? Esse vídeo é sobre isso, gente. Na verdade, não tem um melhor método, tem um método adequado para cada contexto. Então a gente tem que determinar algumas variantes. Eu vou falar aqui 8 variáveis importantes para você avaliar se o melhor modelo é o método ágil ou o método mais tradicional. Vamos primeiro segmentar isso aí. O que é agilidade e o que é método tradicional? Gestão de projetos, gente, nasceu de duas técnicas que elas são muito contemporâneas. Inclusive, alguns falam que é espionagem industrial da DuPont com outra empresa, que é uma técnica chamada PERT e outra chamada CPM. Essas técnicas são técnicas de otimização de cronograma. Uma que é o CPM, que é um método mais determinístico, e o PERT, pelo P, é probabilístico. Ele pega uma probabilidade daquilo acontecer e chega num cronograma. Não vou entrar nesses detalhes aqui, mas a gestão de projetos nasceu dessas duas técnicas. É uma técnica, então, para gerar cronograma. Aí depois a gestão de projetos foi criando o corpo, geralmente no pessoal da engenharia clássica, principalmente a engenharia civil de construção e da indústria bélica americana. Então foram aglomerando técnicas e áreas de conhecimento, não só o cronograma, na variável tempo, também custo, escopo, riscos, e foi colocando outros ingredientes até surgiu um conjunto de praticantes, e esses praticantes falaram, tá na hora de gerar uma base de conhecimento. Então essa base de conhecimento se chamou PMBOK. Cuidado, gente, não é PMBOK, tá? Não é de livro não, é BOK mesmo, Base of Knowledge. Então é uma base de conhecimento em gestão de projetos. Essa publicação, ela é editada, moderada pelo PMI, Instituto Gestão de Projetos. Então não é um livro necessariamente, na verdade não é nada agradável de você ler ele começo ao fim. É um livro de referências. Por exemplo, como é que eu gerencio a minha equipe? Aí você vai lá, gestão de pessoas, tem as técnicas de engajamento de pessoas, vai ver as técnicas típicas. Mas o mundo foi mudando. Na década de 80 e 90, principalmente com a internet, os projetos começaram a ficar mais complexos, os projetos começaram a ficar mais rápidos, acelerados, produtos, e as técnicas de gestão de projetos tiveram que se adaptar e veio uma corrente forte chamada agilidade, de movimento ágil, que pressupõe alguns princípios. Esses princípios derivam de valores ágeis. Então a agilidade é baseada em 4 valores: indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas, software em funcionamento mais do que documentação abrangente, colaboração com o cliente mais do que negociação de contratos e responder a mudanças mais do que seguir o plano. Esses 4 valores básicos aí da agilidade geraram princípios, 12 princípios, e aí vieram todas as metodologias por trás. A Scrum é a metodologia mais proeminente, mais conhecida aí das metodologias ágeis. Mas na verdade, ela não é uma nova metodologia. Até porque ficar nesse antagonismo, agilidade versus PMBOK, que é o tradicional, é errôneo, porque o PMBOK foi incorporando técnicas da agilidade, como o Rolling Waves, tá lá, e técnicas ágeis. Inclusive, o próprio PMI tem certificações de agilidade. Então, esse antagonismo já começa por aí. Pessoas que realmente, às vezes, nunca pegaram o PMBOK para ler e nunca pegaram ele na evolução, na 3ª ou 4ª edição não tinha, na 5ª já foi incorporado alguns elementos. E hoje, nas últimas edições, já tem bastante elementos ágeis lá dentro também. Então esse antagonismo, do ponto de vista teórico, realmente para quem já leu e pegou a documentação, não faz o mínimo sentido. Isso aí é blá 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 de corredor aí de startup. Mas por que ele se proliferou tanto no mundo das startups, no mundo de software, agilidade? Porque os desenvolvimentos de softwares têm algumas características, principalmente desenvolvimento de produto novo de software, tem algumas características que não se adaptam com os métodos tradicionais de gestão de projetos. Gestão de projetos ele se baseia clássico com a decomposição de partes menores. A gente já viu isso no vídeo Manual de Sobrevivência e Gestão de Projetos, que a gente chama de estrutura analítica de projeto. É a decomposição do projeto em partes. Acontece que em projetos de software ou projetos de inovação, você não consegue decompor, você nunca fez aquilo antes, né? Então, por exemplo, se você fizer uma construção civil clássica, uma casa, você sabe que você vai precisar de uma fundação, você vai precisar as paredes, você vai precisar um telhado, quintal, vai precisar garagem, plantas elétricas,
elétricas, hidráulicas. Você sabe mais ou menos o que tem que ser feito. Por quê? Porque tem um negócio chamado base histórica. Então, o primeiro elemento essencial, se você vai aplicar o método ágil ou você vai aplicar o método mais tradicional, é se você olhar para trás e se você vê base histórica. Se você vê base histórica, ou seja, você sabe as partes, você consegue decompor as partes, você está muito mais próximo de uma gestão de projetos tradicional do que projeto ágil. Você não precisa do movimento ágil, porque a agilidade também tem seus inconvenientes, como também tem os métodos tradicionais. Você tem uma opção e você ganha de um lado, perde de outro. Então, se você tem base histórica, é bem provável que você vai caminhar para modelos mais tradicionais. Agora, se você olha para trás, um produto é inovador, teu cliente ainda está sendo descoberto, teu cliente não sabe muito do teu produto, você realmente tem que aprender muita coisa. Os métodos tradicionais não dão resposta para isso. Você tem que partir para os métodos ágeis, trabalhar com sprints menores e ir aprendendo e trabalhando então um conceito chamado de incerteza. Quando você não tem base histórica, você começa a entrar no campo da incerteza, o teu campo de visão é que nem você tivesse numa neblina e você só tem uma velinha. Então não dá, você tem que ir tateando. A cada passo que você der é um sprint. Por isso que esse conceito do Scrum é tão importante do mundo ágil de agilidade de sprint. A segunda característica muito importante são os objetivos. Quando você tem objetivos claros, a organização sabe o que você quer fazer, você quer aumentar o faturamento em 20%, você quer reduzir a falha em tantos por cento, você quer treinar tantas pessoas, quer pegar o market share em tanto. Quando os objetivos estão claros, você já está se apropriando de modelos de pensamento ligado ao método tradicional. Agora, se você tem um executivo que não sabe muito bem os objetivos, não porque ele é incompetente, né, gente? Porque realmente existe muita incerteza. Ele tem uma pista que aquele mercado é promissor, mas ele não sabe, por exemplo, até o final do ano quantos fechamentos vai ter. Você pode até colocar isso numa planilha, mas ele não tem certeza, não tem. Na verdade, muitas vezes ele fala, nem sabe quantos clientes ideais ele tem. Então existe um grau de incerteza. Então, quando os objetivos são difusos, é bem provável que você caminhe no mundo da agilidade. O terceiro elemento que você deve decidir se você vai para agilidade ou método tradicional é a tangibilidade desses objetivos. É saber se o produto realmente já tem uma cara, vamos dizer, já tem um conceito bem claro. Então, se ele tiver um conceito bem, não precisa estar desenvolvido, gente. Mas, por exemplo, já tem uma maquete, já tem os mockups muito bem definidos, já tem os fluxos de processo certinho do teu produto, o que ele vai fazer, as características, os materiais, está bem provável que você caminhe para um método tradicional. Agora, se tudo vai ser descoberto ainda, tem muitas pontas soltas ainda, não se sabe muito bem quais características de produto vão atender aquela demanda, a agilidade é o melhor receita desse caminho. O quarto item para você diferenciar se você vai caminhar métodos ágeis ou métodos mais tradicionais são os indicadores. São os indicadores de sucesso de projeto. Se você tem indicadores mais quantitativos, se você consegue mensurar isso em números, você vai conseguir tangibilizar melhor isso com métodos tradicionais. Afinal, você consegue, se você está falando que tem 30 clientes e que você tem uma taxa de conversão de tanto, quer dizer que isso é bem provável que você já tem uma base histórica. Então, para que você vai enveredar num método que é inadequado? Vai para o método tradicional. Se você já sabe para onde ir, a questão é se você as métricas ainda são difusas, ainda está no aumentar faturamento, preciso tracionar minha empresa, mas não sabe muito bem. Você pode até ter expectativas, mas você não tem a base histórica, você não teve as primeiras vendas ainda. Muitas vezes as startups nem sabem o preço que vai vender, o preço ele vai variar de acordo com a interação com o usuário. Então, a agilidade é o melhor caminho. O quinto item é a permeabilidade do projeto. Se o projeto vai ter muita gente, muito ator externo, assim, a agilidade ele acomoda melhor esses interesses, esses múltiplos pontos de vista. Então, por isso que a agilidade, geralmente ela é combinada também com o design thinking. Então, o design thinking interage com muitas pessoas, tem a empatia. Então, essa interação de pessoas, vários pontos de vista, equipes multidisciplinares, realmente o mundo ágil ele acomoda melhor esses interesses. Agora, se é uma equipe fechada, já tem bastante certeza do que você vai fazer, mas tradicional é o melhor caminho. O sexto item para diferenciar qual modelo de gestão de projetos fica melhor para você é saber quantas alternativas tem na mesa à sua disposição. Geralmente, quando você já tem uma alternativa e é para aperfeiçoar ela, geralmente em inovação, presta atenção, inovação incremental, você está pegando um modelo que já existe, implementando, melhorando ele, os métodos tradicionais são mais adequados, porque afinal, se é uma inovação incremental, você já sabe mais ou menos como fazer, você vai fazer melhorias menores. Agora, se você tem várias alternativas, você vai ter que fazer provas de conceito, que a gente chama de POC, Proof of Concept. E aí você, para testar qual que é a melhor solução para aquele problema, então
aí, soluções de engenharia eu estou falando. Então aí os métodos ágeis acomodam melhor, porque vai precisar muitas mudanças frequentes, você não sabe muito bem as alternativas. Então você vai trabalhar com agilidade para acomodar melhor esses interesses. O sétimo item é como é a participação desses terceiros. Se você, por exemplo, está desenvolvendo um software para a área de saúde e na tua equipe tem as pessoas de saúde já que te atendem, já está fechado isso, tem uma baixa permeabilidade, você trabalha então em cima de técnicas, você não vai conversar com muitas pessoas, você não vai ter um alto nível de envolvimento de stakeholders. Então a gente diz então que os métodos tradicionais são mais adequados para isso. A agilidade, você vai ter que conversar com outras pessoas, você vai ter muitos parceiros, então por isso que nesse conceito também, um outro tipo de inovação que é a inovação aberta, você vai ter que contribuir, você vai ter que colaborar e você muitas vezes vai co-criar o teu produto com outras expertises, outras empresas, outros perfis. Os modelos ágeis são melhores nesses contextos. E o oitavo são as expectativas dos stakeholders, são as expectativas dos patrocinadores, dos founders da empresa. Se ele quer ter certeza daquele negócio, não, eu preciso ter certeza que eu vou entregar em determinado dia, mês e hora para o meu cliente. Eu não tolero incerteza. Não tem jeito, gente. O método ágil não foi feito para melhorar essa previsibilidade. Lá na década de 50, já começaram as concepções de modelos de Monte Carlo, as concepções de modelo de PERT, CPM, eles endereçam. Muitas vezes eu vejo modinha, falando, métodos ágeis, vai trabalhar com isso, melhora a previsão. Só que a agilidade não foi feita, ela não foi concebida para dar previsibilidade da data de entregar o produto. Ela foi feita para você enveredar no obscuro, na incerteza, quando você não tem estimativas. Então assim, justamente ela trabalha melhor nesse contexto de inovação radical, de inovação aberta. Então quando você precisa ter uma previsibilidade, uma expectativa mais clara do teu founder, você vai ter que trabalhar com uma EAP, métodos mais tradicionais, cronogramas, com alguma defasagem aí, você pode ter uso de buffers. Tem outras técnicas assim, não são técnicas totalmente determinísticas. E aí, os métodos ágeis, você realmente não vai saber quando aquele produto vai ser entregue. A grande verdade é essa, você vai ter o final de um sprint naquele dia, isso você vai ter. Agora, quais características que vão estar lá contempladas daqui 3, 4 meses, é difícil a previsão e eu vou te dizer bem claro, os métodos ágeis não foram feitos para ter esse tipo de previsibilidade. Então assim, resumindo esse vídeo, qual que é a melhor técnica? Não tem melhor técnica. E muitas vezes, na minha startup, qual que é na minha startup? Não, acho que na tua startup você pode ter. Se é um produto totalmente novo, você não tem nada, é o primeiro conceito, tudo, lógico que os métodos ágeis são mais adequados em early stages. Não vai burocratizar a tua startup. Só que assim, imagine que você já tem 2, 3 clientes grandes, importantes, que já estão dependendo da tua solução, você está formando tua marca na empresa, aí você vai falar, olha, eu vou entregar sprint a sprint, você vai ficar sabendo uma semana antes, 2 semanas antes que eu vou entregar. Ele não vai aceitar isso, então você vai ter que começar a organizar os teus métodos de gestão de projetos com técnicas de previsibilidade. Então você vai ter tipos de projeto e momentos de projeto onde você tem muita incerteza e exploração de mercado, métodos ágeis. E você vai ter momentos de você realmente tocar o que eu chamo de tocar o terror no mercado. Você vai comercializar bastante e você vai parar de desenvolver coisas novas. Aí os métodos tradicionais fazem mais sentido. Importante notar, que nem a gente está vendo aí na imagem, que essa variação não é sim ou não. É uma escala. Você pode colocar uma escala de 0 a 10, de 0 a 7, para saber qual que é a escala, ou até gráfico de radares. Você pode fazer um gráfico de radar para saber qual que é o melhor modelo que se adequa dentro do tipo de projeto que você está e dentro do momento que você está. E para grandes organizações, você vai ter departamentos que vai gerenciar projetos de uma maneira mais tradicional e vai ter departamentos que vão gerenciar projetos de metodologias ágeis. Por que eles querem? Não, porque os tipos de projetos diferem. E aí, gostou desse vídeo? Vamos acabar com essa briguinha aí? Vamos voltar realmente a olhar a concepção das técnicas, das filosofias de gestão de projeto? Porque o que a gente quer aqui é melhorar a qualidade das startups, do nosso produto. Não importa qual que é o método que você usa. Isso aí é o de menos relevância que a gente tem. Lembre-se de clicar no sininho, assina o nosso canal, dê o seu like, porque esse canal é feito para você.